Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos continuando a nossa série O que você precisa saber. Desta vez, estamos agora falando sobre o que você precisa saber sobre a doutrina da eleição. E a nossa primeira aula nós falamos que a primeira coisa que eu preciso saber, e nós precisamos saber, é que a doutrina da eleição ela é bíblica. Ela está em toda a Bíblia, de modo que não se pode tirar da Bíblia. Portanto, ela não é criação de João Calvino ou quem quer que seja. Segundo, e essa segunda coisa que a gente precisa entender, é o que significa a palavra ou o termo eleição. E a terceira coisa que precisamos saber é que nem sempre a palavra eleição ou o termo eleição tem o mesmo sentido na Bíblia. Ok? Então, se você quiser saber mais sobre alguns detalhes, volte lá na primeira e na segunda lição que está lá. Hoje, na aula de hoje, nós vamos continuar mostrando o que precisamos saber sobre a doutrina da eleição. Ok? E a quarta coisa que a gente precisa saber, queridos, é que a doutrina da eleição, ela fala dos mistérios, dos atos e dos propósitos soberanos de Deus. Portanto, a eleição é um daqueles assuntos difíceis de se entender completamente, como é o caso, por exemplo, da doutrina da Trindade, a união das duas naturezas de Cristo, a expiação, os mistérios da providência de Deus. Às vezes a gente não consegue entender completamente todos os detalhes, mas isso não significa que a doutrina não seja verdade, ou tampouco de Deus. Pelo contrário, este fato constitui uma prova de que a doutrina é de Deus, porque o homem não pode, com sua mente finita, penetrar a totalidade da doutrina. Como disse certa vez o reverendo Samuel Falcão, se essa doutrina fosse inventada pelo homem, o homem explicaria tudo sobre ela, porque o homem dá conta de explicar aquilo que ele inventa. Portanto, diz ele, se ele não dá conta de entender todas as coisas, esse é um bom sinal que não foi coisa inventada por ele, mas coisa de Deus. E como nós vimos lá na primeira aula, não tem jeito de tirar na Bíblia, porque não tirar da Bíblia, porque essa é uma doutrina bíblica. Muito bem. A quinta coisa a saber é que a eleição, ou a doutrina da eleição, é aceita, ensinada e pregada somente pelos reformados calvinistas. Por exemplo, os arminianos, eles não gostam, eles não aceitam, eles não pregam e eles não ensinam sobre a doutrina da eleição. Ok, muito bem. A sexta coisa que precisamos saber sobre a doutrina da eleição é que a doutrina da eleição, querido, não pode causar espanto, não pode causar em mim constrangimento, não pode causar em mim problema, embaraço ou até mesmo rejeição. E por que não pode causar isso em mim? Porque a doutrina da divina eleição, ela foi pregada pelos profetas, ela foi pregada pelo próprio Jesus, e ela foi pregada pelos apóstolos. Portanto, se eles pregaram, por que eu vou ter uma crise de pregar essa doutrina? Segundo, como foi visto na primeira aula, a doutrina ela está tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, em toda a Bíblia, de modo que não se pode tirar da Bíblia. Portanto, você vai ter que pregar. Se você pregar a Bíblia, você vai ter que pregar. Ok? É por isso também, queridos, que essa doutrina da eleição, ela não pode causar em nós irritação, perturbação, indignação. E por que não pode? Porque, por exemplo, Paulo, algumas vezes,
a ideia de eleição, meu querido, o levou a agradecer e louvar a Deus. Basta você dar uma olhada em Efésios 1:13 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Outras vezes, Paulo usa a doutrina da eleição para infundir nos servos de Deus conforto, consolo, certeza e encorajamento. É por isso que em Romanos capítulo 8, verso 33 e 34, ele pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Verso 34. Quem os condenará? E algumas vezes também, Paulo fez da eleição uma base para um apelo ético. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, verso 12, Paulo disse o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, que são santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de humildade, de longanimidade. Então perceba aqui, querido, que Paulo faz um apelo: revesti-vos, ou seja, tire a velha roupa e coloque a nova roupa. Em outras palavras, já que você diz que é um eleito salvo, já foi salvo por Cristo, porque também tem eleitos que ainda não foram salvos, ok? Então, se você é um eleito salvo, então viva como um eleito, se poste como um eleito, trate como eleito. Também é interessante que Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10, Pedro também faz da eleição uma base para um apelo ético aos irmãos. Ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Ok? E aí, se você for voltar um pouquinho, os versos vão dizer isso, ó. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, verso 7, com a piedade a fraternidade, com fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais infrutífero ou inativo, nem infrutuoso no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele diz: então, já que você diz que é um eleito de Deus, então procure confirmar essa eleição, porque é assim que se confirma, vivendo assim, desse jeito, ok? Então, queridos, portanto, quero mostrar aqui nesse ponto que você, nem eu, devemos deixar de pregar essa doutrina. Mas devemos pregar e ensinar essa doutrina. Mas devemos fazer isso como? Primeiro, de modo reverente, de modo santo e dependente das instruções do Espírito na sua palavra. E com propósito. E qual é o propósito? Para a glória de Deus, para trazer glórias a Deus e para trazer conforto, consolo e segurança ao povo de Deus. Porque, como veremos nas aulas aqui para frente, esta doutrina, ela traz conforto, consolo e segurança. Portanto, é isso que precisamos saber, essa sexta coisa que precisamos saber. Muito bem, a sétima coisa que precisamos saber sobre a doutrina da eleição, e essa aqui eu gostaria que você prestasse muito bem atenção, é isso aqui, ó. Que a sétima coisa que nós precisamos saber sobre a doutrina da eleição é que a eleição, querido, não manda seu ninguém para o inferno.
Aliás, ou pelo contrário, ela tira de lá. Em outras palavras, a eleição não é a causa da perdição de ninguém. Ou seja, a eleição não é a causa de ninguém ir para o inferno. A eleição não é responsável pela perdição dos pecadores. É interessante que eu falei para você na primeira aula que a Bíblia está cheia dessa doutrina. Está cheio da eleição. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus condenará alguém ao inferno, porque esse alguém não foi um eleito. Portanto, não existe base bíblica textual para afirmar que Deus mandará alguém para o inferno, porque esse alguém não foi eleito. Pelo contrário, queridos, todas as vezes que a Bíblia fala do juízo e da condenação eterna dos homens, ela põe como base da condenação os pecados dos homens e não a eleição. Deixa eu te mostrar alguns textos que falam do juízo de Deus. Por exemplo, Salmos 9, verso 17. Diz que serão os perversos e todos aqueles que se esqueceram de Deus. São exatamente estes que serão lançados no inferno. Isaías capítulo 2, verso 12, diz que o dia do Senhor, ou o dia do juízo, ou o dia do acerto de conta, será exatamente contra todos os soberbos e os altivos, ou seja, os arrogantes, os orgulhosos, os presunçosos, e contra todos aqueles que se exaltam. Malaquias, capítulo 3, verso 18, diz que o dia do Senhor será contra o perverso, aquele que é cruel, aquele que é mau, aquele que é malvado. Malaquias, capítulo 4, verso 1, diz que o dia do Senhor será contra todos os soberbos e contra todos aqueles que cometeram perversidades. Agora vamos para o Novo Testamento. Em Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 27. O verso 18 do capítulo 1 de Romanos, Paulo vai nos dizer que a manifestação da ira de Deus será contra toda impiedade, contra toda perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela a injustiça. O verso 21 diz que a manifestação da ira de Deus será contra todos aqueles que tiveram conhecimento de Deus, mas não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças. O verso 23 vai nos dizer que a manifestação da ira de Deus será contra aqueles que mudaram a glória de Deus. E o verso 25 vai dizer que a manifestação da ira de Deus será contra aqueles que mudaram a verdade de Deus em mentiras e adoraram e serviram a criatura ao invés do Criador, ou no lugar do Criador. Verso 25 diz isso. E o verso 27 fecha, dizendo o seguinte, que é por causa de tudo isso que eles fizeram, eles receberam em si mesmos a merecida punição dos seus erros. Ok? Vamos mais um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, Paulo vai dizer que os injustos, os impuros, os idólatras, os adúlteros, os afeminados,
sodomitas, os ladrões, os avarentos, os beberrões e os maldizentes são exatamente estes que não herdarão o reino de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 e verso 9, quando fala da vinda de Cristo, vai dizer que ele virá para tomar vingança, e a sua vingança será contra aqueles que não conheceram Deus como Deus e nem obedeceram o Evangelho, ou rejeitaram o Evangelho, brincaram com o Evangelho. E aí vamos fechar com Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz o texto, que serão lançados no lago que arde como fogo. Quem? Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Portanto, não sei se você percebeu, mas eu quero que você perceba que toda vez que a Bíblia falou ou fala do juízo de Deus, da condenação de Deus, a causa meritória da condenação ou do juízo não é a doutrina da eleição, mas sim os pecados dos homens. Note que a condenação deles aconteceu exatamente por aquilo que eles não fizeram. E também por aquilo que eles fizeram. Então, quando era para fazer, eles não fizeram. E quando não era para fazer, eles fizeram. E por causa disso, a Escritura vai dizer que eles serão julgados por isso, ou serão condenados por isso, ou serão lançados no inferno por isso. Então, portanto, em toda a Bíblia, querido, a base da condenação judicial é o pecado da raça ou os pecados pessoais de cada um e não o decreto divino. É por isso que os perdidos nunca irão culpar a eleição por estarem no inferno. Eles culparão a si mesmos. Eles culparão a rebelião deles. Eles culparão a rejeição deles. Foram os seus pecados que os mandou para o inferno e não a eleição. Foram os seus pecados que os condenaram e não a eleição. Portanto, eles e nem ninguém pode culpar a eleição. Aliás, a eleição não prejudica ninguém, porque a eleição não é para perdição, não é para condenação, mas sim para a salvação, como diz Paulo em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. E é exatamente, queridos, dessa salvação, ou dessa eleição para a salvação, que falaremos na próxima aula. Portanto, na próxima aula, nós continuaremos aqui com o nosso tema: o que precisamos saber sobre a doutrina da eleição. E nessa aula, que será a próxima, nós vamos exatamente falar de eleição versus salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender as coisas que Deus revelou na sua palavra a respeito da eleição, para a glória de Deus e bem nosso, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor.